Olá, muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora. Nos han herido y afectan el alma de los chilenos, el alma de los católicos. Nosotros queremos un Chile donde reine la paz, donde se pueda convivir, donde se reciba el respeto. Nosotros queremos respetar y queremos que nos respeten. No queremos ni ser ciudadanos con privilegios ni ciudadanos tampoco de segunda categoría. Que el respeto esté en todas partes. Foi o arcebispo de Santiago do Chile, um dos novos cardeais anunciados agora pelo Papa Francisco, em frente àquilo que podemos dizer as ruínas, de alguma forma, da Igreja da Assunção, incendiada por manifestantes no domingo, dia 18 de outubro. Esta é uma história em destaque no programa de hoje. O que aconteceu nesta igreja e em outras igrejas, também alvo de ataque? Qual a reação dos cristãos? Porquê estes ataques? Esta é, de facto, uma história que não pode perder. E, como habitualmente, tenho comigo, via Skype, a diretora da Fundação AIS, em Portugal, a Catarina Martins de Betancourt. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá aos nossos telespectadores. Com quem vamos conversar sobre esta e outras realidades que afetam os cristãos em muitos países. Além desta história, vamos continuar também a escutar por aqui o depoimento do padre Pierluigi Macali, libertado a 6 de outubro, em que ele nos vai contar como foi o dia-a-dia em cativeiro às mãos de um grupo jihadista no Mali e no Níger durante 2 anos e 8 meses. Vale mesmo a pena ficar aí, desse lado, na nossa companhia. No arranque do programa de hoje, vamos então até ao Chile. Vamos até à cidade de Santiago do Chile, onde manifestantes incendiaram a Igreja da Assunção. Ouvimos no arranque do programa o arcebispo de Santiago e vamos daqui a pouco escutar na íntegra essas declarações junto à Igreja já destruída pelas chamas. E vamos também escutar os lamentos do padre de Assunção. Para já, vamos recordar, Catarina, o que é que aconteceu. O ataque a esta igreja foi no domingo, dia 18. Bom, Paulo, foi mais um ataque contra a Igreja neste país da América do Sul. Portanto, desta vez foi a histórica Igreja da Assunção, que foi praticamente destruída pelo incêndio causado pelo grupo de manifestantes encapuçados que tentaram ou que procuravam assinalar desta forma um ano de protestos contra o governo. Bom, além dessa igreja, houve também um ataque à de São Francisco de Borja. Sim, embora felizmente neste caso com consequências bem menos graves. Portanto, apesar disso, a Igreja de São Francisco de Borja foi saqueada e algumas das suas imagens foram queimadas na rua. Mas importa dizer, Paulo, que de facto que o objetivo dos manifestantes era destruir ou também queimar esta igreja, só que neste caso a intervenção rápida dos bombeiros impediu que essa tragédia acontecesse. A Fundação AIS manifestou logo não só o seu repúdio por estes ataques, como procurou também alertar o mundo para esta violência, esta onda de violência contra a Igreja neste país. Estamos a falar do Chile. Sim, o presidente executivo da Fundação AIS, Thomas Angeldarn, manifestou de imediato a sua solidariedade para com a comunidade cristã chilena, repudiando as agressões e os saques às 2 igrejas em Santiago do Chile, e disse ainda que se está perante a atuação de grupos que visam apenas espalhar o ódio e a violência. Bom, importa também dizer, Catarina, que o pároco desta Igreja da Assunção é o assistente eclesiástico da Fundação AIS no Chile. Sim, é verdade, Paulo. Portanto, é o padre Pedro Narbona. Todos nós, na Fundação AIS aqui em Portugal, mas também em todo o mundo, sentimos de forma muito particular este ataque. Portanto, ficámos todos consternados com a brutalidade das imagens da Igreja tomada pelas chamas. Bom, no entanto, este ataque não é um ato isolado. Ocorre na sequência de uma onda de violência, já que também o dissemos, contra a Igreja no Chile, especialmente desde o final do ano passado. Sim, é verdade. Portanto, calcula-se que desde outubro de 2019, cerca de 60 edifícios pertencentes à Igreja do Chile foram alvo de ataque. Também por causa disso e dada a gravidade dos acontecimentos ocorridos no passado dia 18 de outubro, a Fundação AIS pediu ao governo chileno para garantir a proteção de todos os edifícios religiosos em todo o país. Ainda os bombeiros estavam a proceder ao rescaldo do incêndio quando o arcebispo de Santiago do Chile e o padre Pedro Narbona manifestavam o seu repúdio e choque pelo ataque incompreensível contra a Igreja da Assunção.
El dolor y la sorpresa con estos atentados que afectan no solamente a los templos y solamente a las cosas materiales, sino que principalmente afectan al alma. Nos han herido y afectan el alma de los chilenos, el alma de los católicos. Nosotros queremos un Chile donde reine la paz, donde se pueda convivir, donde se reciba el respeto. Nosotros queremos respetar y queremos que nos respeten. No queremos ni ser ciudadanos con privilegios ni ciudadanos tampoco de segunda categoría. Que el respeto esté en todas partes. El templo sí, lo podrán botar, lo podrán quemar, pero la fe es lo importante porque está enraizado en nuestro corazón. Y como yo he dicho también muchas veces a ellos, y sin querer ser autorreferente, la parroquia de la Asunción somos cada una y cada uno de los feligreses de este lugar. Nada tememos, ¿por qué? Porque Él va con nosotros y Él nos lleva adelante y estamos edificados y cimentados sobre Cristo, que es la piedra angular. Y que seamos también agentes de cariño y de saludo en este momento a estas comunidades que están sufriendo más, a estas comunidades que viven su fe y que la celebran en esta parroquia. Este ataque brutal contra a Igreja da Assunção teve o seu primeiro episódio, digamos assim, há um ano. A igreja foi então atacada e vandalizada e o padre Pedro Narbona, que já escutámos, contou então à Fundação AIS como tudo se passou. Já então era trágico, mas o pior, como vimos agora neste dia 18, estava mesmo ainda para vir. Había ya conato entre los carabineros y la gente. Y de repente se junta una gran masa y empieza allí lo fuerte. Viene un grupo, se para frente a la iglesia y empieza a tirar piedras a la imagen de la Virgen, una Virgen que estaba arriba, hasta que la descabezan. Y de ahí empiezan en el portón de la iglesia a empujar. Y aquí estábamos tratando de hacer presión porque de afuera nos estaban golpeando y tratando de pasar para acá. Y de repente sentimos por detrás de nosotros un ruido acá. Entonces venimos y nos encontramos aquí que la gente estaba entrando por las puertas de acá. Digamos, hasta por aquí llegué, porque después estaba rodeado de la gente. Por favor, no saquen esto, no lo destrocen, que no es mío, o sea, es de gente que viene acá a encontrar paz, a rezar, a estar un rato aquí con el Señor. ¿Sí? Por favor, no lo destruyan, es un lugar de tranquilidad, un lugar de oración. A mí se me quedaron tres imágenes muy fuertes, ¿no? Una que era como un grupo que estaba destruyendo todo lo que se podía destruir, imágenes. El otro grupo sacaba muebles o sacaba todo lo que podía servir de barricada o para fuego afuera. Y los otros estaban ahí con estos tarros de spray escribiendo, ¿no? Aquí esta frase que es bastante fuerte, ¿no? Que es como Dios no existe, ustedes sobran. Entonces, pega fuerte.
le prendieron fuego a estas cosas afuera en el patio, ¿no? Y esto es lo que se alcanzó a sacar de estas informaciones matrimoniales, pero esto es como impactante porque ellos lo vieron solo como material combustible, digamos. Yo invito a todos los que han podido participar de este momento testimonial a participar en la reconstrucción, ¿no? Y en la rehabilitación de este lugar, que es la casa común, la casa donde se reúne la comunidad cristiana. Do Chile, de onde nos chegou esta notícia terrível de violência contra os cristãos, vamos agora para a África. Daqui a pouco iremos comentar uma das histórias mais marcantes das últimas semanas no que diz respeito à igreja perseguida no mundo. A libertação do padre Pierluigi Macali, refém de grupos jihadistas durante 2 anos e 8 meses. Para já, e como sinal também desta onda de violência que está a varrer o continente africano, vamos até Moçambique, onde há cada vez mais pessoas em fuga dos grupos armados que têm continuado a espalhar o terror na província de Cabo Delgado, no norte do país. Estamos a falar, recordo, de Moçambique. Nos últimos dias, Catarina, chegaram mesmo centenas de novos deslocados a Pemba e o bispo já veio dizer que a situação é mesmo muito grave. Muito grave, aliás, Paulo. Portanto, Dom Luís Lisboa disse mesmo que a situação já era calamitosa, mas que agora nem sabia bem como a descrever. Dom Luís Lisboa fez estes comentários na semana passada, quando esteve juntamente com o bispo de Lixinga a assistir à chegada de vários barcos sobrelotados com pessoas em fuga e, na sua maioria, mulheres e crianças. Sim, e ambos os bispos mostraram-se muito impressionados com a situação de tantas pessoas completamente perdidas, de mãos vazias e que dependem agora da ajuda da Igreja e de instituições de solidariedade. A fuga de tantas pessoas é sinal de que os grupos armados continuam de facto ativos nesta província de Cabo Delgado, apesar do esforço das autoridades, nomeadamente do Exército. O padre Quivirivi Fonseca, um dos responsáveis pela comunicação da Diocese de Pemba, diz que as coisas continuam feias nesta região e que o número de deslocados cresce cada vez mais. Vamos já conferir essas declarações ao telefone para o nosso programa. Cresce cada vez mais. Como eu disse, é um grupo enorme que foi desembarcado na Pemba em péssimas condições, incluindo essa mulher que deu parto aí na praia e foi levada ao hospital, maternidade da provincial. Temos aí 250 mil deslocados, mas agora fala-se em mais de 300 mil deslocados, ou seja, está cada vez mais crescendo. Em contrapartida, houve já a definição de uma aldeia, um reassentamento de todos aqueles que estavam nos acampamentos de Metuge, ali perto de Pema. Então está tendo respostas. Esses dias a Caritas está no terreno fazendo a distribuição de alimentos. Esta notícia já é oficial. A Caritas está no terreno fazendo a distribuição de alimentos, quando o governo já providenciou lugar temporariamente definitivo, né, porque não se sabe para essas pessoas já terem suas próprias casas. Foi o padre Fonseca, responsável pela comunicação da Diocese de Pemba, a dizer que haverá já cerca de 300 mil deslocados em Pemba e que a Caritas está a fazer já a distribuição de alimentos e que há mesmo já uma aldeia. Ele fala num assentamento, uma aldeia para acolher estas pessoas que fogem dos combates, dos ataques que têm vindo a atingir a região, a província de Cabo Delgado, desde o final de 2017. E por cá, Catarina, continua a campanha lançada
pela Fundação AIS de apoio precisamente à Igreja em Moçambique. Claro, Paulo, e aliás, com estas notícias tão assustadoras do ponto de vista humanitário, temos mesmo é de reforçar, de facto, o apelo aqui aos nossos telespectadores para não deixarem de ajudar esta Igreja de Moçambique, esta Diocese de Pemba, que está numa situação que se agrava de dia para dia. Muito bem, fica aqui esse registro. É preciso continuar a apoiar esta campanha da Fundação AIS de socorro às populações vítimas de grupos armados em Cabo Delgado. Para isso, Catarina, basta contactar a Fundação AIS. Sim, claro, Paulo. Basta ligar para a Fundação AIS, portanto, o nosso número de telefone e a nossa página de internet estão neste momento a passar em rodapé e dizer que querem ajudar estes nossos irmãos moçambicanos que estão a viver uma situação terrível. Portanto, a Igreja de Pemba precisa muito, mas mesmo muito da nossa ajuda e precisa muito da nossa solidariedade. E todos os dias aparecem novos deslocados que é preciso alimentar, que é preciso vestir, que é preciso cuidar. E por isso desafio a quem nos está a ver neste momento para entrar em contato connosco e dizer que quer ajudar a Igreja em Moçambique. Como dissemos há pouco, vamos agora falar de uma das histórias mais marcantes das últimas semanas. A libertação do padre Pierluigi Macali. A libertação aconteceu no passado dia 6 de outubro, 2 anos e 8 meses depois de ter sido sequestrado em setembro de 2018 em Bomoanga, na paróquia de Bomoanga, na sua casa no Níger. Numa entrevista ao programa La Minute Interview da Sociedade das Missões Africanas, este missionário italiano recordou todo este tempo em que esteve às mãos de um grupo jihadista. Nós começámos a escutar esta entrevista na semana passada e vamos retomá-la já de seguida. Mas antes disso, vamos reter o essencial de todas estas declarações. O padre Pierluigi Catarina descreve praticamente como foi o seu dia-a-dia como prisioneiro durante todo este tempo. Sim, Paulo, de facto o padre Pierluigi escreve-nos tudo o que lhe aconteceu ao longo deste tempo de cativeiro. Portanto, é uma descrição que nos ajuda também a compreender melhor a angústia de todos os que estão neste momento, agora que estamos aqui a falar, que estão também às mãos de grupos jihadistas em África. Ele conta como foi raptado, como foi levado para uma zona do deserto, como passava o tempo, como rezava. Bom, a Catarina referiu que esta memória do tempo de cativeiro do padre Pierluigi Macali ajuda-nos a compreender melhor o sofrimento de todos aqueles que estão, de facto, ainda prisioneiros dos terroristas. É o caso, por exemplo, da irmã Glória Argotti. Sim, Paulo, e é bom falarmos dessa irmã, pois ela simboliza também todos os padres e todas as religiosas que estão ainda em cativeiro e que foram raptados por grupos terroristas. Portanto, esta irmã colombiana é de facto um dos símbolos da igreja perseguida, desta igreja que sofre em África e que precisa tanto da nossa ajuda. Pierluigi Macali, missionário italiano, 59 anos de idade, numa entrevista ao programa de televisão da Sociedade das Missões Africanas, o padre Macali recorda todo o tempo de cativeiro e descreve mesmo a forma como foi tratado. Disons bien, parce qu'ils n'ont jamais eu à me faire du mal, à me frapper. Bon, des paroles peut-être qui pouvaient être un peu blessantes, mais dans l'ensemble, au jour, les jours passés, je sentais que le pire n'allait pas arriver. Je m'étais préparé même à mourir. Mais j'ai dit peut-être c'est pas ça. Et les gens, non, me respectaient. J'étais le vieux, ils m'appelaient Shebani, le vieux. Et voilà, leur objectif c'était plutôt de me convertir à l'islam en me disant voilà, tu vas mourir, tu vas être dans l'enfer, il faut devenir musulman, etc. C'était surtout au niveau psychologique cette pression. Mais au niveau physique, non, ils ont toujours respecté ma personne dans l'ensemble. Esta entrevista com o padre Pierluigi Macali vai acompanhar-nos por aqui ao longo das próximas semanas. Para já, vamos retomar outro depoimento, o do padre franciscano Firas Lufti, sobre 2 aldeias cristãs que permanecem também debaixo do jugo de grupos jihadistas. Isto passa-se em Idlib, uma província no nordeste da Síria. É um depoimento, Catarina, também podemos dizê-lo muito precioso.
Precioso é de facto a palavra certa, Paulo, pois o padre Firas Lufti dá-nos a conhecer esta realidade, que é praticamente desconhecida do resto do mundo, destas duas aldeias com cerca de 300 famílias e que continuam ainda debaixo da ameaça de grupos jihadistas, de grupos terroristas. Estamos a falar em duas aldeias, a de Knaia e a de Yacubia, onde todos os seus habitantes estão subjugados à Sharia. Bom, isto significa o quê, Catarina? Significa, Paulo, por exemplo, que as mulheres têm de usar véu, que todas as propriedades foram confiscadas, que, por exemplo, foram derrubados todos os símbolos cristãos, como, por exemplo, as cruzes de cemitérios e de igrejas, e que ainda estão proibidas todas as manifestações exteriores de fé. E é nessas aldeias que vamos encontrar, então, dois frades franciscanos. Exatamente, são dois padres franciscanos, Luai Basherat, de 40 anos, e Ana Jalouf, de 67. Ambos poderiam ter já abandonado esta província de Idlib, mas decidiram ficar. São verdadeiros resistentes da fé. São mesmo verdadeiros heróis, Paulo. Portanto, estes dois padres estão junto ao seu povo, vivem com eles as mesmas restrições, as mesmas ameaças, as mesmas dificuldades. Portanto, eles estão lá para o bem e para o mal, são de facto um exemplo incrível de coragem e de generosidade para com o seu povo. Todos eles são de facto símbolo da resistência na fé contra esta violência jihadista, a violência das milícias jihadistas. Neste caso, estamos a falar da Síria. Uma violência que o padre Firas recorda num testemunho enviado em exclusivo para o nosso programa. Of course, the presence of the Franciscans, of the custody of the Holy Land is very difficult in this region, and they face persecution and oppression. However, the love and hope these two Franciscans show to not only the 300 Christian families there, but also they are ready to help everyone who needs help, guidance and support, regardless of their religion, gender, nationality, race, or political views. For many times, the monasteries in Knaye and Yacubie embraced and received tens of Muslim families who sought refuge in the churches during active fights. Foi o padre Firas Lufti, cujo depoimento vamos continuar a acompanhar aqui nos próximos programas. Para já, vamos novamente até ao continente sul-americano, mas desta vez até à Venezuela, de onde nos chegou a notícia trágica do assassinato de um sacerdote luso-descendente, o padre José Manuel de Jesus Ferreira. O que é que aconteceu, Catarina? Bom, Paulo, no passada noite de terça-feira, dia 20 de outubro, então, ao resistir a um assalto nas proximidades da igreja onde desenvolvia atualmente a sua missão, o Santuário Eucarístico de São Juan Batista, na diocese de São Carlos de Corredas, o padre José Manuel de Uniano foi atingido a tiro e não resistiu aos ferimentos. Bom, já o dissemos, trata-se de um sacerdote luso-descendente. Sim, o padre era filho de imigrantes portugueses, oriundos de Câmara de Lobos, na Ilha da Madeira. Tinha 39 anos e iria fazer agora, no próximo dia 25 de novembro, 40 anos. Bom, além disso, ele era também parceiro dos projetos da Fundação AIS na Venezuela. Exatamente, Paulo. Aliás, na nota de pesar que a Fundação AIS publicou, mal se soube deste assassinato, foi referido isso mesmo. Portanto, o padre José Manuel era muito próximo da Fundação AIS, portanto, a equipa de projetos da AIS esteve com ele durante as duas últimas viagens a este país, à Venezuela. Portanto, a Fundação AIS apoiou, por exemplo, num pedido específico para a substituição da cobertura do santuário. Ele era um padre muito ativo, muito empenhado no apoio à sua comunidade, que, como se sabe, atravessa neste momento tempos muito duros. Muito duros mesmo. A crise na Venezuela é profunda e os pedidos de ajuda são imensos. E por isso, recordo, a Fundação AIS lançou em Portugal já há algum tempo e a nível internacional também uma vasta campanha de ajuda de emergência, precisamente para a Igreja da Venezuela. Como é que essa campanha está a decorrer aqui em Portugal, Catarina? Está a correr muito bem, Paulo. Portanto, é uma campanha concreta, depois apela à generosidade dos benfeitores portugueses para com este povo deste país sul-americano, onde residem milhares de compatriotas e as suas famílias. Uma campanha que também tem tido muito impacto noutros países, como é o caso, por exemplo, de Espanha. Os nossos colegas do Rome Reports fizeram um trabalho sobre a forma como os nossos colegas espanhóis da Fundação AIS estão também a mobilizar a sociedade local em socorro deste país profundamente em crise.
En Venezuela, llenar la cesta de la compra de una familia para un mes ronda los $300, mientras que el salario de un trabajador en muchas ocasiones no supera ni los $5. Lo que es ahora mismo uno de los países que está sufriendo una mayor crisis humanitaria, crisis de refugiados, crisis de valores, crisis política y por supuesto que está afectando a todos los estratos de la sociedad, pues ayuda a la Iglesia necesitada no podía por menos que volcarse con este país, con la Iglesia de este país, que está siendo una Iglesia auténticamente samaritana con todos los más desfavorecidos y los más necesitados. Un ejemplo de ese trabajo que apoya, ayuda a la Iglesia necesitada son estos comedores, prácticamente presentes en todas las parroquias venezolanas. Los sacerdotes son una mano siempre tendida que nunca desfallece. Uno de ellos es el padre Ángel Colmenares, sacerdote en Catia la Mar, muy cerca de Caracas. Otro ejemplo de la labor incesante de la Iglesia es este comedor parroquial en San Sebastián de Maiquetía. Aquí comen 150 personas, entre ancianos, niños, padres y personas con discapacidad. En agosto de 2016 solo atendían los lunes, pero ahora lo hacen 5 días a la semana. Ayuda a la Iglesia necesitada apoya a más de 1.200 sacerdotes de todo el país, porque ayudarles significa ayudar a que cientos de familias puedan comer adecuadamente al menos una vez al día. Pero los sacerdotes especialmente están siendo los líderes de los artífices de muchísima ayuda social a través de ollas solidarias, de comedores, de atender a los más necesitados, de volcarse con el pueblo cuando más lo necesita, de escuchar a las personas y por supuesto su labor fundamental de celebrar los sacramentos por ellos. Entonces, sostener a los sacerdotes es sostener en este momento la labor caritativa de la Iglesia Católica en Venezuela y eso lo hacemos a través de estipendios de misa. El trabajo de las religiosas también es ingente. Estas misioneras eucarísticas de Nazaret gestionan un comedor y un centro de formación para mujeres para que con un oficio puedan ganarse la vida. Prestan una ayuda material y espiritual incondicional. Ayuda a la Iglesia necesitada, las apoya a ellas, a los sacerdotes y también a los jóvenes a través de las parroquias. De los 4 millones de personas que se han marchado de Venezuela a causa de la crisis, la mayor parte son jóvenes. Por eso, la Iglesia venezolana se ocupa especialmente de ellos, para que no pierdan la esperanza y puedan ser los artífices de un mañana mejor para Venezuela. Agora vamos até ao Paquistão, pois temos mais uma história, infelizmente, do rapto e casamento forçado de uma rapariga cristã menor de idade. Neste caso, Catarina, trata-se de uma menina de apenas 13 anos. É verdade, Paulo, é mais uma notícia trágica que nos chega deste país. Portanto, esta rapariga chama-se Arzu Mazi, tem apenas 13 anos de idade e foi raptada então na terça-feira, dia 13 de outubro, quando estava a brincar junto à sua casa no bairro da paróquia de Santo António, em Karachi, no Paquistão. Arzu é a mais nova dos 4 filhos de Rita e Raja Mazik. Ambos estavam a trabalhar quando a rapariga foi raptada, tendo sido alertados para isso por um telefonema de um familiar. E depois disso, o que é que aconteceu? Sim, depois apresentaram queixa na polícia, só que 2 dias mais tarde, portanto a 15 de outubro, foram novamente chamados a uma esquadra, onde foram então confrontados com um documento que alegadamente comprovaria o casamento da sua filha com um muçulmano, Ashar Ali, de 44 anos de idade. Mas que documento é esse? Uma falsificação, claro, Paulo. Aliás, em todos estes casos que nós temos denunciado e falado aqui de rapto de crianças, de raparigas cristãs, é um padrão comum. Portanto, a falsificação de atestados de casamento em que as jovens são apresentadas sempre com uma idade superior à que efetivamente têm, para que as autoridades nada possam fazer. Bom, e agora, o que é que os pais de Arzu, esta menina de 13 anos, vão fazer? Para já, Paulo, pediram ajuda à Igreja, nomeadamente à Comissão Nacional de Justiça e Paz, que tem apoiado as famílias cristãs em situações semelhantes a esta. Mas tudo é muito incerto. Este caso é, de facto, mais uma prova desta insegurança extrema em que vive a comunidade cristã neste país, no Paquistão. Bom, de facto, o caso de Arzu Mazik vem somar-se aos de Mayra Shabazz e Uma Yunus, também cristãs, também menores de idade e também sequestradas e forçadas a casar com os raptores. Casos, aliás, que já trouxemos aqui ao nosso programa. Vamos agora ao encontro de Shafila.
Ela tinha 14 anos em 2014, quando foi raptada. Era um ano mais velho, portanto, do que Arzu. Foi raptada por familiares muçulmanos que não toleravam sequer a ideia de que ela fosse cristã, como os seus pais. E é uma história, portanto, que simboliza bem este ambiente de terror em que se encontram tantas jovens raparigas cristãs no Paquistão. A Comissão Justiça e Paz da Conferência Episcopal Católica do Paquistão comunicou que cerca de 30% dos jovens cristãos e hindus sofrem assédio sexual no local de trabalho. De acordo com algumas estimativas, centenas de meninas são raptadas todos os anos, forçadas a casar e a converter-se ao islamismo. Shafila tinha 14 anos quando os seus familiares muçulmanos a raptaram e violaram-na. Mantiveram-na em cativeiro durante vários meses e forçaram-na a converter-se ao Islão. Contudo, os raptores acabaram por devolvê-la a troco de um resgate, devido à sua saúde debilitada. O processo judicial acabou por não levar os responsáveis à justiça. Eles magoavam-me e batiam-me muito. Mantiveram-me presa numa casa e depois noutra. Quando me recusei a aceitar o Islão, batiam-me dizendo: "Converte-te, nós somos muçulmanos e temos de converter ao Islão." Batiam-me, levavam-me até à mesquita para ter aulas, levavam-me ao mulá. They hit me, took me to the mosque for lessons, drove to the mullah. Obrigaram-me a assinar muitos documentos com a impressão digital do meu polegar. Depois, à minha frente, o meu tio ligou aos meus pais e disse-me: "Dá-nos 500.000 rupias e nós devolvemos-te a tua filha." Procuraram casar-me continuamente e quando viram que não conseguiam, trouxeram-me para aqui e deixaram-me. And when they failed, they brought me here and left me. When we go to court, we come alone. Quando vamos a tribunal, estamos sozinhas, enquanto eles vão acompanhados de muitos homens. Eles são uma ameaça, ao passo que nós não ameaçamos ninguém. Eu quero ser cristã por causa do meu pai e do meu avô. O que seria de mim se eu me tornasse muçulmana? Toda a nossa família é cristã. Agora vamos até à Índia, pois a Companhia de Jesus está a mobilizar-se a nível internacional para a libertação do padre Stan Swami, de 83 anos de idade, detido a 8 de outubro pela autoridade antiterrorista da Índia. Bom, Catarina, o que é que se passa? Sim, ele foi preso então quando se encontrava na residência da Companhia de Jesus, na periferia de Ranchi, no estado de Jharkhand, portanto na zona oriental da Índia, e a sua detenção está a causar revolta, até pela sua idade e pela forma como tem sido tratado. Há relatos de que chegou a ser forçado a dormir no chão e que tem apenas sido autorizada a utilizar o telefone uma vez por semana. Portanto, trata-se de um sacerdote, Catarina, conhecido por ser defensor dos direitos humanos. Sim, a detenção deste sacerdote está exatamente relacionada com o seu trabalho na promoção dos povos indígenas e dos marginalizados, nomeadamente dos Dalits, os intocáveis, neste estado de Jharkhand. Bom, a prisão deste padre provocou um enorme sentimento de revolta entre a Companhia de Jesus em todo o mundo. Este é um caso, de facto, chocante da detenção de um padre que apenas tem procurado defender os mais frágeis da sociedade, como, aliás, os nossos colegas do Rome Report nos vão contar já de seguida. For over 5 decades, Father Stan Swami, a Jesuit priest and human rights activist, has been working for India's most marginalized and vulnerable indigenous communities. On October 8th, Father Stan Swami was taken into custody by the National Investigation Agency in India. The NIA accuses him of personal links with the banned extremist groups of Maoists and Naxalites. 2 days before being taken into custody, Father Stan recorded this video to be released in case an arrest took place. What is happening to me is not something unique happening to me alone. It's a broader process that is taking place all over the country. We are all aware how prominent intellectuals, lawyers, writers, poets, activists, student leaders,
They are all put into jail just because they have expressed their dissent or raised questions about the ruling powers of India. Father Xavier Jejuraj is the secretary for all the Jesuit social justice and ecology initiatives. He knows Father Stan personally and considers him a mentor. Father Xavier believes that the state is after him because of his dissent with several policies of the government, and says Father Stan is the one who raises the concerns of the voiceless people in India. He has been a person who has been committed to the cause of the indigenous people in India. For all these 50 years in Jharkhand, the state where the majority are indigenous people, they have been deprived of their rights over their land. He has been standing with them to fight for their rights and calling for the state to give them their due rights. This has been his mission. The Secretariat for Social Justice and Ecology is mobilizing other Jesuits and people worldwide to demand Father Stan Swami's immediate release. The whole Society of Jesus is with him in solidarity. We want to say that we stand with the Stan, who has been standing with the people. So by standing with him, we want to say that we stand with the indigenous people and the Dalits. The Jesuits recently held a day of solidarity with Father Stan Swami. Since then, peaceful demonstrations, meetings of solidarity, candlelight marches, and online campaigns have been held across India and the rest of the world. Agora vamos ao encontro do nosso correspondente em Macau, o jornalista José Miguel Encarnação, que, como todas as semanas, nos vai colocar a par de tudo aquilo que de mais relevante se tem estado a passar nesta diocese de Macau, que é a única diocese em toda a China onde ainda se reza oficialmente em português. Domingo, 18 de outubro, foi Dia Mundial das Missões. Neste âmbito, à semelhança do que vem sendo prática desde alguns anos esta parte, a Diocese de Macau voltou a juntar-se à data, instituída pelo Papa Pio XI em 1926. O Bispo de Macau, Dom Stephen Lee, decretou que todas as coletas de todas as missas celebradas no passado dia 18 de outubro fossem enviadas para a propaganda FIDE, que por intermédio desta serão feitas chegar às missões da Igreja Católica espalhadas pelo mundo, principalmente às mais necessitadas. Curiosamente, a propaganda FIDE, hoje talvez mais conhecida por Congregação para a Evangelização dos Povos, está encarregue de nomear os bispos para as denominadas dioceses missionárias, categoria em que estão incluídas as dioceses de Macau e Hong Kong, ou seja, as dioceses das duas regiões administrativas especiais da República Popular da China. Em Macau estão presentes muitas ordens e congregações religiosas, tanto masculinas como femininas, estando muitas delas maioritariamente direcionadas para a pastoral missionária. O mais frequente é de Macau e de Hong Kong acabarem por se expandir para a China. Mas o movimento inverso, da China para Macau ou para Hong Kong, também não deixa de ser uma realidade. Foi José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, com as notícias que têm marcado esta diocese. E assim chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Na segunda parte, esteja por aí atento, porque vamos falar ainda da campanha do Líbano e também vamos escutar algumas das declarações que temos vindo a receber de incentivo à missão da Fundação AIS neste ano, em que celebra 25 anos de presença ininterrupta aqui no nosso país. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Sou Paulo White, via Skype está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da AIS aqui em Portugal. As crianças portuguesas foram convocadas para se juntarem às crianças de todo o mundo numa jornada de oração muito especial. Foi no domingo, dia 18, e podemos dizer, Catarina, que foi um sucesso global. É verdade, Paulo, foi mais uma vez um grande sucesso em todo o mundo. Ainda agora estamos a receber mensagens e fotografias de grupos de crianças que se juntaram em oração pela paz e pelos cristãos perseguidos. Foi um sucesso em Portugal, mas também em vários países do mundo, em muitos outros países, o que significa que esta iniciativa da Fundação AIS está de facto a tornar-se como que um marco nas atividades globais da própria Igreja. É o caso, por exemplo, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Guanassés, na Arquidiocese de Fortaleza,
no Brasil, em que as crianças, para além de terem rezado pela paz, resolveram também cantar a Nossa Senhora. Foi mais um momento desta grande jornada de oração mobilizada a nível internacional pela Fundação AIS. Vamos escutar um pouco. Estamos a falar de oração, estamos a falar da oração do terço com as crianças, o que aconteceu um pouco por todo o nosso país e também pelo mundo fora no domingo, dia 18. Mas importa não esquecer que o mês de outubro, todo o mês de outubro, foi também dedicado a uma grande jornada de oração pelos cristãos perseguidos. Catarina, que balanço é que se pode fazer desta iniciativa? Bom, podemos fazer o melhor balanço possível, Paulo, desta iniciativa. Posso dizer que tivemos centenas de pessoas, eu repito, centenas de pessoas e comunidades que asseguraram diariamente, em todas as horas, ao longo dos 31 dias do mês de outubro, esta oração do terço pela paz, pelos cristãos perseguidos e, claro, também pelo fim da pandemia. Um balanço extraordinário significa, Catarina, que é uma experiência para repetir? Claro, Paulo. Aliás, recebemos cartas e telefonemas de pessoas que nos incentivaram a organizar outras jornadas de oração. Iremos fazê-lo seguramente num futuro próximo, até porque a oração é de facto um dos pilares da nossa missão, do nosso trabalho diário. Portanto, eu aproveito também, já agora, aqui esta oportunidade para agradecer a todos os que estiveram junto a nós nesta grande corrente de oração e que rezaram localmente ou que organizaram esta iniciativa junto aos seus grupos de oração e que nos ajudaram também a divulgar. Portanto, a todos eles, muito, muito obrigada. Os acontecimentos que mudam o mundo começam frequentemente em silêncio. Desta vez não foi diferente. Uma guerra cruel e furiosa graçava em todo o mundo enquanto Lúcia, Francisco e Jacinta pastavam as ovelhas como habitualmente perto de uma pequena aldeia portuguesa. Apareceu-lhes uma senhora numa luz resplandecente dizendo que vinha do céu. Pediu-lhes que rezassem fielmente o terço pela paz no mundo. Ela advertiu que se as pessoas não deixassem de ofender a Deus, viria uma segunda guerra ainda mais terrível. Uma multidão de peregrinos começou a chegar a Fátima. Durante uma das aparições seguintes, a Mãe de Deus pediu que a Rússia fosse consagrada ao seu Imaculado Coração. Senão, a Rússia espalharia os seus erros por todo o mundo e seguir-se-iam guerras, sofrimento e perseguição à Igreja e ao Santo Padre. Depois veio a Revolução Russa. O domínio nazi começou na Alemanha e o mundo mergulhou em mais uma guerra. Poucos entenderam a ligação entre estes trágicos acontecimentos e a situação de pecado da humanidade, aquela ligação sobre a qual a Mãe de Deus tinha advertido o mundo e indicado as reparações necessárias para o impedir. Esta ligação, contudo, era evidente para Berenfried van Straten, um monge nobretino holandês. Movido pelas aparições de Fátima e pelo apelo à misericórdia que delas brotava, persuadiu as nações europeias a ajudar uma população alemã arruinada. Aqueles que até recentemente tinham ocupado grande parte da Europa estavam agora derrotados, sofrendo uma fome e pobreza devastadoras. Este amor ao próximo e apelo à reconciliação são o fundamento da ajuda à Igreja que sofre. Nesse período, os comunistas também semeavam a morte e o terror por trás da cortina de ferro, resultando na aniquilação de mais de 60 milhões de pessoas. O seu caminho para a vitória total foi bloqueado apenas pela fé do seu povo num poder maior do que o mal, e assim os comunistas declararam uma guerra absoluta a Deus. Impulsionada por esse sofrimento do povo de Deus, a ajuda à Igreja que sofre começou a apoiar a Igreja no leste.
o padre Werenfried sabia que não se tratava apenas da Rússia. Ele alertou para o facto de que a liberdade desenfreada da ideologia do ateísmo levaria à escravidão. Reconhecendo a mensagem profética de Fátima, o padre Werenfried consagrou a sua obra a Nossa Senhora de Fátima. Hoje, a Ajuda à Igreja que Sofre, uma fundação pontifícia, continua o seu serviço aos cristãos em todo o mundo através da informação, da oração e da ação, onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou sofram necessidades materiais. A Fundação apoia projetos em todo o mundo graças aos donativos de benfeitores que também acreditam no poder do amor e da misericórdia e no triunfo do Imaculado Coração de Maria. Tudo começou numa certa tarde, quando 3 crianças viram a Mãe de Deus e acreditaram nela. Em silêncio. Já na reta final do nosso programa, vamos falar então uma vez mais do Líbano, por causa da campanha de ajuda humanitária que a Fundação AIS está a promover a nível internacional e também aqui em Portugal. E falamos desta campanha, Catarina, pois a Fundação AIS anunciou, entretanto, ter aprovado uma ajuda suplementar para a reconstrução de edifícios da igreja destruídos em Beirute, em consequência dessa brutal explosão que atingiu a zona portuária da capital libanesa. Exato, Paulo. Portanto, trata-se de reforçar os projetos identificados pelos parceiros da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre e que foram considerados como prioritários, não só para o trabalho cotidiano da Igreja, mas também pela sua importância histórica e o seu valor patrimonial. Estamos a falar na reconstrução de edifícios da Igreja que ficaram destruídos ou seriamente danificados com a explosão de 4 de agosto no porto de Beirute. Mas não só. Sim, entre esses edifícios conta-se, por exemplo, o Hospital e a Residência das Irmãs do Rosário, que foram severamente afetados devido à sua localização muito próximo do Porto de Beirute, portanto, o epicentro da explosão, assim como a icónica Catedral Maronita de São Jorge, no centro de Beirute, que é um poderoso símbolo da histórica presença católica na capital libanesa. Mas importa também dizer, Paulo, que nesta ajuda suplementar que foi agora aprovada pela Fundação AIS, estão também reforçados estes projetos de distribuição de ajuda alimentar às famílias que foram mais afetadas pela explosão. Portanto, e isso é muito importante. De facto, nós vamos continuar a alimentar também os cristãos do Líbano. Bom, para quem nos está a ouvir neste momento, Catarina, o que é preciso então para colaborar nesta campanha de ajuda de emergência para a Igreja do Líbano? Para colaborar connosco, Paulo, e dirijo-me neste momento a cada um dos nossos telespectadores que nos está a ver, basta entrar em contacto connosco para o nosso telefone ou através da nossa página de internet que estão neste momento em rodapé. Liguem-nos, digam que querem ajudar estas famílias cristãs no Líbano. Portanto, basta ligar e dizer que quer ajudar, e eu relembro aqui mais uma vez que cada cabaz alimentar custa 42 €. Esta é uma ajuda preciosa para quem tem neste momento os frigoríficos e as despensas as prateleiras da despensa completamente vazias.
No dia 13 de outubro de 1995, a Fundação AES começou as suas atividades aqui em Portugal. Foi, portanto, há 25 anos. Uma data que o Presidente da República, vários bispos e responsáveis da Igreja fizeram questão de assinalar enviando para a Fundação AES mensagens de apreço, mas também de incentivo pela missão da ajuda à Igreja que sofre em apoio aos cristãos perseguidos em todo o mundo. É o caso, por exemplo, de Paulo Rocha, o diretor da Agência Eclésia. Os 25 anos da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre devem ser assinalados necessariamente com palavras de gratidão pela presença em Portugal, pelo sinal que constituem para a sociedade portuguesa e para a Igreja Católica. Essencialmente por 3 ordens de razões. Uma primeira tem a ver com esta da informação, as notícias que trazem todos os dias sobre os cristãos perseguidos, evitando que seja um tema que fica nas catacumbas da história, porque é um tema do presente, infelizmente, é um tema que afeta a dignidade de muitas pessoas quando são perseguidas por causa da sua religião. Depois, a mediação desta organização permite que muitas ajudas cheguem aos cristãos perseguidos, que através das ajudas da comunidade internacional eles consigam ter a dignidade de vida que merecem, como merece qualquer cidadão, qualquer pessoa, independentemente da sua religião. Apontaria ainda uma terceira ideia e tem a ver com o necessário diálogo que é necessário existir no interior de cada confissão religiosa, no interior do cristianismo, e ao falarmos da perseguição aos cristãos, estamos a apelar também a que o debate de ideias sobre o cristianismo, sobre a experiência crente neste mundo, seja também uma realidade. Por isso, parabéns à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, nestes 25 anos de presença em Portugal. E com estas palavras de gratidão pelo trabalho da Fundação AES, chegamos ao fim do nosso tempo, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradeço a colaboração da Catarina Martins de Betancourt, que esteve connosco via Skype, e foi um gosto saber que esteve aí também desse lado. Despeço-me com amizade, até à próxima semana. Até à próxima semana, se Deus quiser.